A mais desejada. Deus perdoa, mas pune. Toma conta da sua vida, amado. Olá, seja bem-vindo. Eu sou a Solange Lima. Este é o estudo das Escrituras. Vamos hoje estudar estes textos que estão na tela e começamos hoje um novo livro. Esther, a nobre plebeia. Nobre não porque ela se tornou rainha Esther. Nobre porque ela nasceu nobre, ela nasceu judia. Ela era uma escolhida por Deus, do povo separado e escolhido por Deus. O rei Xerxes, ou Assuero, que está no trono, cuidando de nada mais, nada menos que 127 províncias. Desde a Índia até a Etiópia, tudo isso está sob o domínio do rei Assuero ou Xerxes e ele é herdeiro, é descendente do Dario, aquele que lá atrás deu ordem para que o povo de Deus saísse do cativeiro da Babilônia e voltasse para Jerusalém. Mas, como sabemos, boa parte do povo permaneceu lá na Babilônia, que está sob o domínio dos persas. No meio deste povo está uma menina chamada Hadassa, ou Esther. Esther é prima de Mardoqueu ou Mordecai em algumas versões. Ele era sobrinho do pai de Esther. Ela era órfã e Mardoqueu adotou Esther. O rei Xerxes dá uma festa grandiosa para ostentar a sua grandiosidade, a sua riqueza. São dias, muitos dias de festa, e chamou todo o reinado, todas as províncias, todos os povos para conhecerem a sua riqueza. Era sobre ostentação, sobre mostrar o poder, a riqueza, a grandiosidade dele. Essa festa levou 180 dias. E depois ele deu um banquete no jardim do Palácio Real e essa festa durou 7 dias. E foi distribuído fartura de vinho, de alimentos, tudo do bom e do melhor. Bebiam o quanto podiam, o quanto queriam. E ele, rei, acabou por se embebedar. Sem o controle da sua razão, ele decidiu que queria mostrar a beleza da sua mulher, a rainha Vasti, que estava dando separadamente uma festa para as mulheres em outro local. E o rei decidiu que Vasti devia ser apresentada, porque ela era muito bela, e assim como ele estava apresentando toda a sua riqueza, todo o seu poder, toda a luxúria, ele queria, como se fosse nos dias de hoje, apresentar a sua esposa troféu. E então ele mandou que os seus 7 eunucos, que eram homens que serviam ao rei, fossem buscar Vasti com a ordem de que ela se apresentasse ao rei. E Vasti ousou recusar este chamamento do rei. Ela desobedeceu a ordem do esposo, do rei e do líder. E isso causou um grande tumulto, uma grande revolta. O rei não sabia como reagir, então ele mandou chamar os seus conselheiros e pediu que eles verificassem na lei o que fazer, qual era o protocolo, o procedimento diante de uma recusa da rainha. E os conselheiros falaram para Xerxes que, se ele não tomasse nenhuma atitude, Vasti iria contaminar as outras esposas e assim ela teria desmoralizado todos os outros líderes, todos os outros maridos, chefes de família, porque rapidamente essa informação se espalharia por todo o reino e todas as mulheres iriam se recusar a atender a ordem do seu esposo. E aconselharam Xerxes a destituir Vasti do trono. E assim ele fez. Mas, passado o tempo, parece que Xerxes meio que se arrependeu, porque o texto diz que ele lembrou de Vasti e o que tinha feito com ela. E então aconselharam o rei a fazer uma seleção para escolher uma nova rainha. E é aí onde começa a história da rainha Esther. Mulheres foram separadas para ficarem passando por um tratamento de beleza para serem introduzidas ao rei. Mordecai, o primo de Esther, trabalhava no reino. Era judeu assim como ela. Quando separaram as mulheres, Esther destacou-se por sua beleza e ela caiu nas graças de um dos líderes, do principal que cuidava, que ficou responsável por preparar, levar essas mulheres para se prepararem para serem apresentadas ao rei, Hegai. Ele se encantou com Esther e deu a Esther alguns privilégios, deu a ela 7 moças para servi-la, para cuidar dela, para ajudá-la a se preparar para o dia que fosse ao encontro do rei.
Antes, porém, Ester foi orientada pelo seu primo Mardoqueu. Mardoqueu, em sua sabedoria, aconselhou a Ester a não dizer qual era a sua origem. Vamos lembrar que tanto Ester quanto Mardoqueu fazia parte de um povo que estava ainda dominado. Não estavam em suas terras. Eles eram judeus, deveriam estar lá em Jerusalém, mas estavam ali no reino da Pérsia, da Babilônia, estavam ali ainda debaixo do domínio do rei Xerxes. E o povo judeu eram despatriados, eram vistos desta forma, eram odiados, tinham inimigos. Então Mardoqueu pediu que por ora Ester não declarasse qual era a sua origem. E isso tudo tinha, obviamente, a mão de Deus, era tudo planejado por Deus. E cabe aqui ressaltar que Ester, que é o último livro histórico do Antigo Testamento, ele encerra a sequência dos livros históricos, em nenhum momento cita o nome de Deus. Não de forma clara, mas é visto claramente a ação e o agir de Deus por trás de todo o cenário, de tudo que foi narrado e que nós vamos acompanhar. Chega então o dia em que Ester é apresentada, introduzida ao rei, e ele se encanta com ela. O texto diz que ele a amou e coroou Ester como rainha imediatamente e fez uma festa, ele decretou um feriado. Todos os dias Mardoqueu ia até o palácio para saber como estava Ester. Numa dessas idas até o reino, Mardoqueu ouviu sobre uma trama de dois homens que eram braço direito, que eram homens de confiança do rei Xerxes, que estavam tramando contra a vida dele. Ele contou a Ester, que contou ao rei. O rei mandou averiguar, foi constatado que de fato eles estavam tramando contra a vida do rei. E isso foi registrado no livro das crônicas, este relato que foi passado ao rei, e a ação depois disso, esses homens foram levados a uma estaca ou a uma forca, morreram porque tentaram contra a vida do rei. E guarde essa informação, toda essa história foi registrado no livro das crônicas dos reis, que não é um livro de crônicas que está na Bíblia, mas das crônicas pessoal dos reis, que era tudo registrado, ficava ao alcance do rei. Este fato foi registrado neste livro, e isso vai fazer diferença lá na frente. Por alguma razão, o rei resolveu colocar num posto maior um homem chamado Amã. Ele tinha acesso livre ao rei, influência sobre o rei, sobre as tomadas de decisões do rei. E quando Amã passava, todos os homens se curvavam diante de Amã. Porém, Mardoqueu nunca se curvou. E todos os outros homens observaram isso, perguntaram a Mardoqueu por que ele não se curvava, ele nunca respondeu. Até que um dia levaram isso a Amã, relataram que Mardoqueu não se curvava e sabiam que ele era judeu. Amã se enfureceu e então tramou um plano para que o povo judeu, não só Mardoqueu, mas todo o seu povo, fosse aniquilado. Amã chegou diante do rei e disse que havia ali espalhado entre os povos de todas as províncias um povo cuja lei era muito diferente. Era diferente da lei de todos os povos. Tratava-se do povo de Deus, cuja lei que eles seguiam era a lei do Senhor. E, portanto, isso ressaltou aos olhos de Amã, e ele levou isso ao rei. E eles não obedecem às leis do rei. Porém, não convém ao rei tolerar isso, tolerar este povo. Se for do agrado do rei, decrete que eles sejam exterminados, e eu darei uma quantia em dinheiro para o homem que fizer isso, que pôr este plano em execução. E então o rei tirou do dedo o seu anel e entregou a Amã. Isso significava que o rei estava dizendo sim, e o anel do rei, quando era selado sobre uma decisão, não podia ser revogada esta decisão. E concluímos aqui a leitura de hoje dizendo que o anel foi entregue a Amã, que era descendente de um homem que era inimigo do povo judeu. Amanhã vamos saber o que vai ser feito com este anel. Salmos. Na sequência dos salmos que convida o povo a celebrar ao Senhor, um verso que se destaca na leitura de hoje é: Deus perdoa, mas
pune. O salmista vem falando do louvor e da adoração ao Senhor e cita nomes como Abraão, Moisés, Samuel, dizendo que estes homens se colocaram diante do Senhor. O Senhor falava com eles através da nuvem. E o salmista diz: Senhor, tu os ouvistes e fostes misericordioso com este povo. Fostes para eles um Deus perdoador, ainda que os punisse pelos seus atos. Exaltai o Senhor nosso Deus e o adorai no seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. Romanos. O apóstolo Paulo traz um recado. Toma conta da sua vida, amado. É este o contexto de Romanos capítulo 14. Paulo está falando basicamente sobre formas de olhar a vida, de entender o pecado, o erro, o zelo. Ele está separando as coisas. Paulo usa a comida como referência, como um tipo de analogia. Certamente porque era uma grande questão a comida para o povo naquela ocasião, porque o povo judeu se abstinha de alguns alimentos. E Paulo também usa a separação dos dias, porque o povo judeu também consagrava-se no sábado, guardava o sábado. Então Paulo usa este exemplo, comida, dias, dizendo o seguinte: olha, não brigue, não discuta com o seu irmão por causa da fé, porque o seu irmão acha que deve comer isso e não aquilo. Não discutam por essa razão. Se a sua consciência te condena por comer, um exemplo, carne, então não coma carne. Mas se isso não é um problema para o seu irmão, não julgue o seu irmão. Cada um vai prestar conta diante de Deus. Mas não significa que Paulo está dizendo que cada um vai decidir como quer, dizer o que é, o que não é pecado, vai viver do seu jeito, o irmão não pode falar nada a respeito e tá tudo bem. Que é a sua mente que vai decidir. Não, tem um princípio, tem uma lei, tem uma regra. No entanto, Paulo está ensinando que para cada um Deus vai tratar de um jeito, tem um momento, tem a hora do tratamento. E para alguns vai fazer sentido não comer carne, para outros não vai fazer diferença. Se fosse no contexto de hoje, para alguns ser vegano é o certo, para outro não é. Mas isso não deve fazer com que vocês briguem, com que um julgue e aponte o outro. O que deve unir vocês é o amor ao Senhor. E Paulo reforça, é para o Senhor que cada um prestará conta. Cada um de nós dará conta diante de Deus. Paulo foca no amor, no cuidado pelo seu irmão. E aí ele diz que ainda que você tenha consciência de que, por exemplo, não é errado você comer carne, mas ao comer carne, o seu irmão se escandalize, isso faça com que o seu irmão morra na fé, então não coma carne. Não escandalize o seu irmão, zele pelo seu irmão. Então é preciso distinguir o que Paulo está falando. Uma coisa é: eu não vou prestar conta da vida do meu irmão diante de Deus, eu não tenho que julgá-lo e apontá-lo porque eu sou responsável pela minha vida. Tome conta da sua vida. Por outro lado, isso não significa que eu vou viver a minha vida deliberadamente, sem me importar com a fé do meu irmão, sem me importar que esse irmão morra, caia. E Paulo conclui o texto de hoje dizendo: a fé que tens, guarda-as contigo mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena pelo que aprova, mas o que tem dúvidas é condenado ao comer, pois o que ele faz não provém da fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. O que Paulo está dizendo é: se você tem fé, se você crê que é desta forma, então viva desta forma, você e Deus, sem querer que o outro pense como você. Porém, se você tem dúvida, se a sua consciência te acusa e você está fazendo com a dúvida, então você está pecando, porque tudo precisa prover da fé. Paulo está ensinando que tudo que fazemos, seja o comer, seja o beber, seja guardar um dia ou outro dia, tudo precisa prover da fé e precisa ser direcionado a Deus, precisa ser para Deus, para a glória de Deus, como ele já disse no texto anterior, porque por ele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Que Deus continue ministrando isso aos nossos corações. Até amanhã, se Deus disser que sim.